Em um único segundo, seu cérebro pode abandonar lógica, razão e identidade. Tudo para tentar manter você viva. Quando o medo assume controle, você não decide mais. Seu instinto decide por você. Antes de continuarmos, inscreva-se no Mente em Foco para mergulhar nos mistérios mais profundos da psicologia humana, sobrevivência e força mental. Imagine caminhar por uma rua comum e, de repente, ouvir um som violento atrás de você. Um impacto, um grito, um perigo inesperado. Nesse momento, algo ancestral desperta dentro do cérebro humano. Não importa a sua profissão, inteligência ou preparo acadêmico. O medo extremo ignora status. Ele ativa mecanismos primitivos. A amígdala cerebral, uma pequena estrutura profundamente ligada à sobrevivência, assume o controle antes mesmo que sua mente consciente compreenda totalmente o que está acontecendo. Em frações de segundo, o corpo libera adrenalina e cortisol em níveis elevados. O coração dispara, a respiração acelera, os músculos se tensionam. A visão pode se estreitar drasticamente, criando o chamado efeito túnel. Seu organismo não está mais focado em reflexão. Ele entra em modo de sobrevivência absoluta. A lógica perde espaço. O instinto assume. É por isso que muitas pessoas, em situações extremas, não conseguem reagir da forma que imaginavam. Algumas correm, outras lutam, muitas congelam completamente. Esse congelamento não é fraqueza, é um mecanismo biológico real. Diante de ameaças intensas, o cérebro pode interpretar que a imobilidade aumenta as chances de sobrevivência, como ocorre em inúmeras espécies animais. O problema é que no contexto humano moderno, essa resposta pode parecer irracional ou até fatal. Seu cérebro não foi projetado para preservar sua dignidade, foi projetado para preservar sua existência. Sob medo absoluto, você não é guiada por quem acredita ser. Você é guiada por milhões de anos de evolução. O perigo não destrói apenas corpos. Ele pode desmontar a mente em segundos. Ao longo da história, inúmeros relatos de tragédias revelam uma verdade perturbadora. Seres humanos frequentemente não reagem de maneira lógica sob terror intenso. Incêndios, acidentes, ataques violentos, desastres naturais. Em cenários extremos, decisões aparentemente absurdas podem emergir. Pessoas correm para lugares errados, ignoram saídas visíveis, ficam paralisadas, entram em colapso emocional. Isso acontece porque o excesso de estresse prejudica severamente o funcionamento do córtex pré-frontal, responsável por raciocínio estratégico e tomada de decisão complexa. Em outras palavras, quanto maior o pânico, menor a capacidade racional. Em incêndios históricos, por exemplo, multidões frequentemente se dirigiram às entradas originais em vez de saídas de emergência, mesmo quando alternativas estavam disponíveis. Sob terror, o cérebro busca familiaridade, não necessariamente eficiência. Esse fenômeno ajuda a explicar tragédias coletivas, histeria em massa e falhas graves de julgamento. Além disso, o medo extremo pode fragmentar memórias, dificultando até a lembrança precisa dos eventos posteriores. Muitas sobreviventes relatam sensação de câmera lenta, confusão temporal ou lembranças incompletas. A mente, tentando proteger-se, às vezes distorce ou bloqueia partes da experiência. É assustador perceber. Em determinadas circunstâncias, sua própria mente pode deixar de ser totalmente confiável. Coragem não é ausência de medo, é controle em meio ao caos. Se o medo pode quebrar tantas pessoas, por que algumas parecem manter clareza impressionante sob pressão? A resposta está em preparação, exposição e treinamento psicológico.
Bombeiros, militares, socorristas e sobreviventes experientes frequentemente desenvolvem maior resistência porque aprenderam a regular suas respostas fisiológicas. Eles também sentem medo, mas possuem ferramentas para impedir que o medo se transforme em colapso. Respiração controlada, repetição prática, adaptação progressiva e disciplina emocional fortalecem circuitos cerebrais ligados ao autocontrole. Isso significa que resiliência não é apenas um traço inato. Ela pode ser construída. Treinamentos de alta pressão ensinam o cérebro a operar mesmo em estados elevados de estresse. Quanto mais familiar o organismo se torna com cenários adversos, menor tende a ser o impacto desorganizador inicial. Essa é uma lição poderosa. A mente humana pode ser condicionada não apenas para quebrar, mas também para resistir. A diferença entre colapso e clareza muitas vezes está no preparo psicológico anterior ao desastre. Sobreviver fisicamente não significa necessariamente escapar mentalmente. Para muitas pessoas, o verdadeiro impacto começa depois. Flashbacks, pesadelos, hipervigilância, ansiedade extrema, transtorno de estresse pós-traumático. O cérebro, após experiências profundamente ameaçadoras, pode permanecer em estado de alerta constante, como se o perigo nunca tivesse terminado. Isso altera sono, emoções, relações sociais e percepção de segurança. A mente continua tentando proteger o corpo, mesmo quando a ameaça já passou. Traumas podem reconfigurar profundamente o funcionamento psicológico. Mas existe também outra possibilidade: crescimento pós-traumático. Algumas pessoas emergem de experiências extremas com maior força emocional, nova perspectiva existencial e profundo senso de propósito. A dor pode destruir ou reconstruir. Tudo depende de fatores como suporte social, interpretação da experiência, tratamento psicológico e capacidade de adaptação. A sobrevivência verdadeira não termina quando o corpo escapa. Ela continua na reconstrução da mente. O medo pode dominar sua mente ou revelar forças ocultas. Embora ninguém elimine completamente o medo, é possível reduzir seu poder destrutivo. Estratégias fundamentais incluem: respiração controlada. Regular a respiração reduz resposta fisiológica extrema. Exposição gradual ao desconforto. Treinar a mente para lidar com o estresse progressivamente. Disciplina emocional. Desenvolver consciência sobre impulsos automáticos. Preparação prática. Conhecimento reduz pânico. Filosofia estoica. Aceitar incerteza fortalece estabilidade psicológica. A verdadeira resistência mental não significa ausência de vulnerabilidade. Significa capacidade de funcionar apesar dela. Sua mente pode ser treinada. Seu sistema nervoso pode ser fortalecido. Sua relação com o medo pode mudar. O limite humano raramente está no corpo. Na maioria das vezes, ele está na mente. O medo é uma das forças mais primitivas e poderosas da existência humana. Ele pode salvar vidas, pode destruir identidades, pode provocar caos. Mas também pode revelar resistência extraordinária. No fim, situações extremas não mostram apenas o mundo ao nosso redor. Elas revelam quem somos quando todas as máscaras desaparecem. E talvez a pergunta mais importante não seja: você sentiria medo? Mas sim, quem você se tornaria quando ele assumisse o controle? Se este vídeo expandiu sua visão sobre medo, sobrevivência e força psicológica, inscreva-se no Mente em Foco, compartilhe este conteúdo e continue explorando conosco os limites mais profundos da mente humana.